Olá, estudantes da UFAP. Nós somos da equipe de assistência estudantil da UFAP e estamos aqui para trazer, através desse vídeo, algumas informações e orientações importantes sobre os processos seletivos da assistência estudantil no semestre letivo 2020.2. Eu sou Josélia Claudino, sou assistente social da UFAP, estou aqui com minha colega Fabiana. Como a Josélia disse, nós somos assistentes sociais da assistência estudantil da UFAP e eu sou Fabiana. Então, nosso objetivo é trazer informações relevantes para todos os estudantes de graduação que têm interesse em se candidatar aos processos seletivos que estão em andamento no âmbito da assistência estudantil nesse semestre 2020.2. Os processos seletivos são os seguintes: do PAD, que é o Programa de Apoio ao Discente, o PAG, que é o Programa de Apoio à Gestante, e os benefícios emergenciais. Nós vamos falar rapidamente os assuntos que nós vamos abordar nesse vídeo, tá bom? Então, nós vamos falar rapidamente um pouco sobre a assistência estudantil na UFAP, sobre os processos seletivos que estão em andamento, a trazer um pouco dos benefícios que esses processos seletivos estão sendo oferecidos, né, através desses processos seletivos, os requisitos para os estudantes que têm interesse em se candidatar, o cronograma dos processos seletivos. Vamos falar também sobre algumas etapas importantes desse processo de seleção e também da concessão dos benefícios. Vamos falar sobre a documentação necessária para fazer a inscrição, trazer algumas perguntas frequentes, né, dúvidas que são comuns aos estudantes que se candidatam nos processos de seleção da assistência estudantil e falar sobre o nosso atendimento virtual. Bem, a equipe de assistência estudantil da UFAP, ela é composta por um assistente em administração, que é o nosso colega Osias Henrique, 3 assistentes sociais, que é a nossa colega Emanuele Chaves, Fabiana Costa, que está aqui comigo, e eu, Josélia Claudino. E temos o psicólogo, Diego Guedes, e um técnico em assuntos educacionais, Gesiel Rodrigues. Essa equipe da UFAP é a equipe de assistência estudantil, muitos de vocês já devem ter nos conhecido, mas para aqueles que não nos conhecem, nós estamos trazendo essas informações, inclusive, sobretudo para os estudantes ingressantes, né, que estão chegando ao FAP nesse semestre, aos quais a gente aproveita essa oportunidade para dar as boas-vindas à nossa instituição, as boas-vindas, né, no âmbito também da assistência estudantil, e aproveitamos também para desejar um ótimo semestre letivo a todos os estudantes, né, a toda a comunidade acadêmica da UFAP, que nós tenhamos um semestre acadêmico bastante proveitoso, e que seja de sucesso para todos nós. Pode passar, Fabi. Bem, então, conforme é informado, a gente vai tratar aqui sobre 3 editais de seleção que estão em andamento, né? Nós temos o edital número 2/2021, que é o dos benefícios emergenciais de inclusão digital e de enfrentamento à Covid-19, o edital número 03/2021, que é o do Programa de Apoio ao Discente, e o edital 04, que é do Programa de Apoio à Gestante. Esses 3 documentos são importantes, que todos os estudantes tenham conhecimento desses 3 documentos, façam a leitura para que possam se candidatar aos benefícios que estão sendo oferecidos. Pode passar, Fabinho. Bem, então nós vamos tratar um pouco sobre cada benefício de cada processo seletivo dos que foram mencionados, né? Esses 3, antes de detalhar um pouco, eu só queria destacar que esses 3 processos seletivos, esses 3 editais, eles já estão lançados, né? E é um processo de inscrição unificada. Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre o cronograma, mas são 3 processos seletivos que já estão em andamento. Certo? Então, sobre os benefícios emergenciais, nós temos 3 tipos de benefícios que são oferecidos através do edital 02. Então, os benefícios emergenciais, como o nome já diz, são benefícios de curta duração, são benefícios criados pela UFAP no ano de 2020 para atender às necessidades de inclusão digital, como também para trazer um benefício que pudesse minimizar, né, os efeitos, os impactos da pandemia na vida, no cotidiano, nas condições de sobrevivência dos nossos estudantes. Então, para isso, a UFAP criou, no âmbito dos benefícios emergenciais, 3 tipos de benefícios. O benefício de inclusão digital, tipo A e tipo B, e o benefício emergencial Covid-19.
Os benefícios de inclusão digital, eles têm como objetivo subsidiar a compra de equipamentos que possam facilitar, né, garantir condições de acessibilidade às atividades acadêmicas remotas, né, que estão sendo realizadas de forma remota em virtude da pandemia do Covid-19. Então, o Inclusão Digital Tipo A, ele tem um valor total de R$ 1.302. Ele é pago em 3 parcelas de R$ 434. Então, é um benefício de curta duração, que é pago no semestre letivo vigente. Então, ele tem o objetivo de subsidiar a compra de 4 tipos de equipamentos, especificamente de acessibilidade digital. Um Chromebook portátil, computador de mesa ou desktop, notebook e o tablet. O tablet não está aí nesse slide, mas a resolução que trata sobre a concessão desse tipo de benefício incluiu posteriormente o tablet. Então, quem for classificado para o recebimento do benefício de inclusão digital tipo A vai poder utilizar esse recurso, que vai ser pago em 3 parcelas, para a compra de um desses tipos de equipamentos específicos. O Inclusão Digital Tipo B, ele tem um valor total de R$ 702, ele também é pago em 3 parcelas, de R$ 234, e ele tem o objetivo de subsidiar a aquisição de pacotes de dados móveis, né, de internet ou planos de banda larga, e para a compra de acessórios básicos de informática. Outros tipos de acessórios básicos de informática. O emergencial Covid-19, ele não está atrelado à questão de equipamentos, né, de inclusão digital, porque ele tem o objetivo de atender a outros tipos de necessidades estudantis, como alimentação, questões de saúde e outras situações que possam demandar do estudante utilização desse benefício. Ele tem um valor total de R$ 528, e vai ser pago em 3 parcelas de R$ 176. Então, esses são os benefícios oferecidos no edital 02. Agora, a gente passa para explicar um pouco sobre o programa de apoio ao discente. O PAD, ele é um programa que já existente, né, antes do período da pandemia, antes da suspensão das atividades acadêmicas. Nós já temos, inclusive, estudantes que já recebem que já participam desse programa, né, que já são atendidos por esse programa. Esse programa também tem 3 modalidades de benefícios. A gente tem a Bolsa de Apoio Acadêmico, que é uma bolsa de R$ 345. Temos o auxílio alimentação, que é um benefício de R$ 132, e o auxílio transporte, que tem o valor de R$ 110. O diferencial desse programa é que ele diferentemente dos benefícios emergenciais, ele atende ao estudante, é um benefício de fluxo contínuo, ele faz um atendimento contínuo ao estudante ao longo da sua trajetória acadêmica. Então, uma vez ingressando nesse programa, o estudante vai poder permanecer por todo o período regular de conclusão do seu curso, né, cumprindo as condicionalidades, né, para permanência que estão dispostas na resolução que regulamenta o programa. Uma coisa importante é que essas resoluções, tanto a dos benefícios emergenciais, como a do PAD e a do PAG, que é o programa que eu vou falar logo mais, elas estão disponíveis no portal da UFAP, tá certo? Na aba da assistência estudantil, vocês podem procurar lá e ler essas resoluções para conhecer as informações mais detalhadas em relação a cada programa desses, tá certo? Na sequência, nós temos também o programa de apoio à gestante, que está sendo processo seletivo através do edital 04, está disponível também na página da UFAP. Esse programa ele tem como objetivo atender as estudantes de graduação que tiveram filhos durante o seu curso, né? Durante o seu curso de graduação. Então, ele oferece um auxílio creche no valor de R$ 345 a todas as estudantes que tiveram filho ao longo da trajetória acadêmica. Então, se você é estudante da UFAP e teve um filho, né, nesse período, você vai poder solicitar, no período, né, depois de ter ingressado na UFAP, né, como estudante, tendo sua matrícula ativa, você vai poder solicitar o auxílio creche, que vai ser pago a todas as estudantes classificadas por um período máximo de 3 anos até a criança completar 3 anos e 11 meses de idade, certo? Esse é o período de atendimento.
Esse programa, ele é voltado para as estudantes, mas ele também atende os estudantes que tiverem a guarda unilateral da criança, né, comprovadamente, através de decisão judicial, que possam comprovar que tem a guarda unilateral da criança, também vão poder solicitar, se candidatar ao programa de apoio à gestante. Uma informação importante é que, embora esse programa ele tenha esse nome, né, apoio à gestante, ele só vai atender a estudante quando a criança tiver nascido, né? Então, as estudantes que no momento estão gestantes, elas vão ter que aguardar o edital que vai ser disponibilizado posterior ao nascimento do seu filho ou da sua filha, ok? Pode passar, Fabi. Pronto, então, assim, a gente vai apresentar também os requisitos básicos para que os estudantes possam concorrer aos benefícios emergenciais e ao programa de apoio ao discente. Então, no geral, os programas da assistência estudantil, eles têm como objetivo atender aos estudantes que estão vivendo em situação de vulnerabilidade socioeconômica, né? Então, a assistência estudantil ela é regulamentada em âmbito nacional pelo PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que regulamenta, traz os critérios principais e é o principal fonte de financiamento dessa política. E aí o PNAES ele apresenta como critério para atendimento, né, das ações que são financiadas por esse programa, é o que o estudante apresente situação de vulnerabilidade socioeconômica com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Então, esse é o nosso requisito básico, que é o que está posto no PNAES. Além disso, a gente tem também outros requisitos, que o estudante precisa estar matriculado em curso de graduação presencial no semestre letivo 2020.2. Então, para esses editais, todos os estudantes que estejam regularmente matriculados podem concorrer a um desses editais. Não pode estar matriculado em outra instituição de ensino superior, seja ela pública ou privada, e não pode ter sido diplomado em qualquer outro curso de graduação. Então, esses são os requisitos básicos para se candidatar aos programas, aos benefícios emergenciais e ao programa de apoio ao discente. Então, uma observação aqui importante é que os estudantes que, nos editais passados dos benefícios emergenciais, já foram atendidos pelo benefício de inclusão digital tipo A, eles não vão poder se candidatar novamente para este benefício. Podem se candidatar para o benefício de inclusão digital tipo B e para o emergencial Covid-19. Pode passar, Fabi. Para o PAG, o Programa de Apoio à Gestante, os requisitos básicos são os mesmos dos benefícios emergenciais e do Programa de Apoio ao Discente, com o acréscimo do requisito que está aqui na letra E, que é o que diferencia para esse programa, que é o requisito da criança ter nascido durante o curso de graduação e estar na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses. Então, esse é o requisito diferencial aqui para o programa de apoio à gestante. Pode passar. Pronto, então, tendo apresentado as informações básicas, né, sobre os benefícios e sobre os editais, a gente traz para vocês o cronograma dos processos seletivos desse período letivo, certo? É importante vocês atentarem, porque os 3 processos seletivos estão em andamento e tem o período de inscrição é o mesmo para os 3 programas, certo? Então, benefícios emergenciais, PAD e PAG, as inscrições estão abertas desde o dia 30 de agosto e seguem até o dia 8 de setembro, às 17 horas. Então, o período de inscrição é o mesmo para os 3 programas, e aí será encerrada no dia 8 de setembro, às 17 horas. Então, essa é a primeira etapa, né, do cronograma de seleção, é o período de inscrição. Na sequência, a gente vai priorizar na análise socioeconômica, que é a etapa seguinte, que a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente, explicar cada etapa com mais detalhe, mas o objetivo agora é apresentar só os prazos mesmo. Então, a gente vai ter um prazo de análise socioeconômica para os benefícios emergenciais, vão ser priorizados. Primeiro vai ser feita a análise socioeconômica dos benefícios emergenciais, para que a gente possa divulgar esses resultados dos benefícios emergenciais no dia 15 de outubro.
Então, para o programa de apoio ao discente e programa de apoio à gestante, o processo de análise socioeconômica vai acontecer posteriormente à divulgação do resultado dos benefícios emergenciais. E a nossa previsão é de divulgar esse resultado no dia 10 de dezembro, para o resultado do PAD e do programa de apoio à gestante. Na sequência, quando a gente divulga o resultado da seleção, os estudantes têm 3 dias úteis após a divulgação do resultado para solicitar os estudantes que não tiveram seus nomes, não foram classificados, né, dentro do número de vagas, eles podem apresentar recurso quanto ao resultado da seleção. E vocês têm 3 dias úteis para fazer isso. Então, 3 dias úteis após a divulgação de cada resultado. Então, para os benefícios emergenciais, o período de recursos, para a apresentação de recursos, vai do dia 18 a 20 de outubro, certo? Então, o resultado sai dia 15 de outubro, e a partir do dia 18, que é o primeiro dia útil, após a divulgação do resultado, vocês vão poder, os estudantes que não foram classificados e querem entrar com recurso em relação a esse resultado, vai poder fazer isso, e eu vou explicar mais na frente um pouco como é que isso se faz, qual é o procedimento. Com relação aos pagamentos, os benefícios emergenciais vão começar a ser pagos em novembro, certo? Todos os estudantes classificados, a previsão é de receberem a primeira parcela em novembro, juntamente com a parcela de novembro. Então, em novembro vai ser recebido 2 parcelas, uma referente ao mês de outubro, retroativa a outubro, porque o resultado sai dia 15 de outubro, a gente não tem condições de efetuar esse pagamento ainda no mês de outubro, então ele vai ser feito de forma retroativa no mês de novembro, juntamente com a parcela de novembro. Então, em novembro, os estudantes vão receber as 2 primeiras parcelas e em dezembro, a última parcela, já que o benefício ele é de curta duração, são apenas 3 parcelas. Em relação ao PAD e ao Programa de Apoio à Gestante, PAG, os resultados vão sair no dia 10 de dezembro e os estudantes, a previsão é de que a primeira parcela dessa primeira bolsa, esses primeiros benefícios sejam pagos em janeiro de 2022, a partir de janeiro de 2022. Pode passar, Fabi. Então, agora a gente vai falar um pouco das etapas de seleção, tá certo? Dos processos seletivos. Importante vocês atentarem que para a primeira etapa, que é a etapa da inscrição, a gente destaca aqui como muito importante a leitura dos editais. Então, nós já mencionamos aqui quais são os editais, eles estão disponíveis no portal da UFAP, tá certo? Vocês podem acessar no portal da UFAP, localizar esses editais e fazer a leitura desses documentos para que vocês conheçam em detalhe, todos os requisitos e todas as informações que regulamentam o processo de seleção. Após a leitura dos editais, vocês vão providenciar a documentação que é exigida nos editais para que vocês possam efetuar essa inscrição. Então, providencia a documentação, faz a leitura, providencia a documentação, inclusive a documentação em relação aos dados bancários, que vai ser apresentada no momento da inscrição, juntamente com os demais documentos que são solicitados no edital. E, por fim, tendo lido os editais, tendo providenciado a documentação necessária, vocês vão fazer o preenchimento do formulário de inscrição. O formulário de inscrição é um formulário de inscrição unificada para os 3 programas. Então, no momento em que você acessar o formulário de inscrição, que também está disponível no portal da UFAP, você vai perceber que lá você vai ter a opção de assinalar quais os processos seletivos que você quer concorrer, que você pretende se inscrever. Nesse semestre, estamos com esses 3 processos seletivos acontecendo de forma simultânea, as inscrições, e os estudantes podem se inscrever para ou mais de um processo seletivo. Você vai, a partir da sua necessidade, né, você vai julgar qual processo você tem interesse em concorrer. E no ato do preenchimento do formulário de inscrição, você vai assinalar para qual processo seletivo, para qual programa você pretende concorrer, certo? Então, um só formulário é uma inscrição unificada. No mesmo formulário, você vai poder se candidatar para um ou mais de um dos processos seletivos que estão sendo disponibilizados, certo? E nesse mesmo formulário de inscrição, você vai colocar dados pessoais, ele pede dados pessoais, dados socioeconômicos e também tem um espaço para anexar a documentação. A documentação exigida
para os programas vai ser apresentada apenas uma vez. Se você se candidatar para mais de um processo seletivo, no mesmo formulário de inscrição, você vai anexar a documentação que vai ser utilizada por nós para todos os processos seletivos que você assinalou, demonstrou interesse em se candidatar. Pode passar. Bem, a segunda etapa que a gente quer destacar aqui do processo de seleção, a etapa de inscrição é a etapa onde você vai preencher o formulário e apresentar a documentação. Na sequência, o processo seletivo entra na etapa da análise socioeconômica. Então, como a gente destacou, o objetivo desses programas é atender estudantes em situação de vulnerabilidade social nesse sentido, a análise socioeconômica ela é feita pela equipe do serviço social, né? Então, somos nós, assistentes sociais da UFAP, que vamos fazer a análise documental, certo? Das informações que vocês vão prestar no formulário de inscrição e dos documentos que vocês vão anexar também no formulário de inscrição. Então, o serviço social, ele vai trabalhar com a análise documental. Se houver alguma necessidade de complementação de informação, a gente vai entrar em contato com o estudante para fazer uma entrevista breve, para fazer para acrescentar alguma informação para que a gente possa conhecer e entender melhor a realidade, a situação socioeconômica daquele estudante. Se houver necessidade, a gente entra em contato. E o nosso objetivo na análise socioeconômica é identificar o grau de vulnerabilidade socioeconômica, que é o critério de classificação. Para isso, a gente utiliza alguns indicadores que são utilizados para que a análise socioeconômica ela possa ser feita, né? Então, a gente se vale de alguns indicadores sociais para que a gente possa estabelecer, identificar esse grau de vulnerabilidade de cada candidato. Os indicadores que a gente utiliza na análise, dentre outros, eles são indicadores de relações familiares, né, os vínculos familiares, das condições, em relação às condições de saúde do estudante, do seu grupo familiar, em relação a condições de habitabilidade do estudante, da sua família, condições de mobilidade, informações sobre renda, certo? A renda, não só a renda em si, a renda propriamente dita, mas a origem dessa renda e outras condições relacionadas à renda, a escolarização do grupo familiar, a origem escolar do candidato, se o estudante é egresso de escola pública ou da escola privada, particular, com bolsa, sem bolsa, tudo isso é considerado na análise, e também as condições de acessibilidade digital. Então, esse conjunto de indicadores a gente alimenta através das informações que vocês vão colocando, que vocês prestam no ato da inscrição, e a gente vai utilizar esses quesitos, vários critérios, né, que vão alimentar esses indicadores e, ao final, vão nos dar condições de chegar na nota de parecer social. Então, cada estudante vai ser feito o parecer social de cada estudante, que é expresso numa nota de parecer. Então, esse é basicamente o trabalho que é feito pela equipe do serviço social na etapa da análise socioeconômica. Feita essa análise, a gente publica o resultado, né, do processo seletivo, de cada processo seletivo, a gente vai publicar uma lista de classificados, certo? Então, ao final da análise socioeconômica, essa análise ela vai gerar uma lista de classificados de acordo com o número de vagas oferecido em cada edital, né, oferecido para cada programa desses, para cada benefício, e também a análise socioeconômica ela vai gerar uma lista de estudantes classificáveis. Essa lista ela não é divulgada, mas ela é composta por estudantes que, apesar de apresentarem todos os requisitos, atenderem aos critérios e requisitos, em função do número de vagas, comumente a gente tem um número de estudantes que não entram na lista de classificados em função do número de vagas que não atende ao total de estudantes que se candidatam. Então, o resultado, aquela lista que é divulgada, ela é só uma parte do resultado desse trabalho de análise socioeconômica. Também a gente pode divulgar a lista de classificados, e se houver estudantes que se candidataram e que não atenderem aos critérios de seleção, a gente vai divulgar também uma lista de indeferimento, certo?
Então, no geral, a gente divulga apenas a lista de classificados, porque, no geral, a gente tem estudantes que atendem aos critérios e não são classificados em função do número de vagas. Dificilmente a gente identifica algum estudante que precisa ser indeferido. Isso pode acontecer por não atendimento aos critérios e também, às vezes, por ausência de documentos, de documentação ou informações que são fundamentais para que a gente possa fazer a análise. Por isso que é importante que vocês atentem para todas as informações que são solicitadas no formulário de inscrição, que são solicitadas, e a documentação que é solicitada para que a gente possa ter condições de concluir de forma proveitosa a sua análise socioeconômica da sua condição. Então, essa lista esses estudantes que não são classificados, eles têm a oportunidade de entrar com recurso. Essa é uma etapa também que a gente vai destacar aqui no nosso vídeo como informação importante. Se você se candidatou e aguardou o resultado e na lista de classificados você não encontrou o seu nome, você pode entrar com recurso, pedindo maiores informações sobre a sua classificação, também questionando o resultado, se você não concorda, né, questionando o resultado, também poder apresentar novas informações, acontecer uma situação nova que, após a inscrição, você não teve condição de atualizar, então você vai poder também acrescentar alguma informação ou alguma documentação que tenha a ver com a situação nova que aconteceu posteriormente à sua inscrição ou à divulgação do resultado. Então, para isso, você vai ter um prazo de 3 dias úteis após a divulgação do resultado para a seleção que você se candidatou. Como é que você vai fazer isso? Vai ser disponibilizado no período de recurso, nós vamos disponibilizar um formulário específico de recurso, tá certo? Então, a gente vai disponibilizar no portal da UFAP um formulário de recurso, você vai preencher esse formulário dentro do prazo estabelecido, vai apresentar as suas justificativas, a sua argumentação para apresentar esse recurso, para recorrer daquele resultado, e vai poder também adicionar alguma documentação se for necessária, tá certo? Então, essas aqui são as informações principais em relação ao recurso. A gente segue aqui, Fabi, pode passar, por favor. Outra etapa importante que a gente quer destacar aqui, que é a prestação de contas, né? Ela não é bem uma etapa da seleção, mas ela já é uma etapa do processo de concessão do benefício. Então, ela se aplica apenas para os benefícios de inclusão digital tipo A e benefícios de inclusão digital tipo B. Esses benefícios, os estudantes que são atendidos por esses benefícios vão precisar prestar contas do uso desse recurso, porque eles têm uma finalidade bem definida, específica na resolução e nos editais de seleção. Então, essa prestação de contas, os estudantes vai ser disponibilizado um formulário específico de prestação de contas, onde vocês vão poder anexar a documentação exigida para prestar contas. Que documentação é essa? A documentação exigida são as notas fiscais dos equipamentos que foram comprados, adquiridos com o benefício que você recebeu. Então, se você recebeu o benefício de inclusão digital tipo A, você vai precisar apresentar uma nota fiscal que comprova que você adquiriu, né, um daqueles 4 tipos de equipamentos que está lá disposto no edital de seleção. Ou um notebook, ou um Chromebook, ou o tablet, ou um desktop. Então, a nota fiscal é o documento exigido para prestar conta desse benefício, assim como do benefício de inclusão digital tipo B. Você vai apresentar a nota fiscal dos acessórios básicos de informática que você comprou, que você adquiriu com aquele benefício, de acordo com o que está posto no edital de seleção. O edital dispõe que tipos de equipamentos são esses, e também você pode prestar conta com o contrato de prestação de serviço de internet. Se você achou por bem utilizar o benefício para custear, né, a sua internet, né, a sua internet banda larga, você vai poder apresentar o contrato desse serviço, né, com quem você contratou, você apresenta o contrato ou o boleto que comprove que você vai utilizar aquele benefício para esse tipo de serviço. Uma coisa importante, tanto para o tipo A como para o tipo B, é que existe um valor mínimo exigido para que essa prestação de conta seja aceita. Então, para o benefício tipo A, o valor mínimo
é o valor de R$ 1.302, que é o valor do benefício recebido, né, do tipo A. E se você foi atendido com o tipo B, o valor mínimo é o valor de R$ 702, que é o valor do benefício tipo B. Então, como no tipo B você pode comprar acessórios básicos, você vai poder comprar mais de um tipo de acessório. Se você comprou em lojas diferentes, em momentos diferentes, esses acessórios, você vai somar, você vai apresentar todas as notas fiscais, e desde que elas somem o valor mínimo, totalizem, né, o valor mínimo de R$ 702. Então, vocês vão ter, tendo feito o uso do benefício, comprado, adquirido, de acordo com o que está posto em edital, você vai anexar essas notas fiscais, esses documentos, cupons fiscais, no formulário de prestação de contas, que será disponibilizado no portal da UFAP. Quando vai ser isso? Essa disponibilização vai acontecer quando se iniciar o prazo exigido para prestação de contas. Essa prestação de contas ela tem que ser feita até 45 dias após o recebimento da última parcela do benefício. Então, o prazo para prestar conta inicia quando você receber a última parcela do seu benefício de inclusão digital. Tendo recebido a última parcela, você tem até 45 dias para prestar contas. Então, no primeiro dia, quando a UFAP efetuar o pagamento da última parcela dos benefícios de inclusão digital, a gente vai disponibilizar na página o formulário específico para prestação de contas do semestre 2020.2, e aí você vai fazer a sua prestação de contas do seu benefício. Pode passar, Fabi, por favor. Pronto, então, a gente vai trazer agora informações sobre a documentação exigida para inscrição, tá certo? Para se candidatar aos benefícios emergenciais e ao programa de apoio ao discente. Então, a gente tem dois grupos principais de estudantes, que a gente considera os estudantes que são beneficiários, ou eles ou suas famílias, do programa Bolsa Família ou do benefício de prestação continuada. Então, para esses estudantes, a documentação exigida é a seguinte: você vai ter que apresentar no momento da inscrição o anexo 1, que é o quadro de composição do grupo familiar, o anexo 2, ali está, no slide está anexo 4, mas é o anexo 2, que é o relato familiar, tá certo? Então, esses documentos, eles estão, tanto o anexo 1 quanto o anexo 2, eles estão disponíveis no portal da UFAP, você vai poder acessar, preencher esses documentos e anexar ao formulário de inscrição. O anexo 1, ele é um quadro onde você vai preencher com os nomes e os dados de todas as pessoas que compõem o seu grupo familiar, incluindo você. Você se inclui nesse anexo, tá certo? Nesse quadro. Muitos de vocês já conhecem, né? Mas acredito que outros não conheçam. Então, esse quadro, você coloca todas as pessoas que fazem parte do seu grupo familiar e vai preencher lá as informações que são solicitadas em relação a cada pessoa do seu grupo familiar. O anexo 2, ele é que é o relato familiar, é um documento onde a gente pede que você faça um texto, elabore um texto detalhando maiores informações em relação à situação socioeconômica sua e de sua família. Para facilitar a elaboração desse texto, a gente disponibiliza um roteiro, uma orientação de quais são as informações principais que a gente espera que você mencione nesse relato. Então, esse roteiro está também disponível na página da UFAP, você acessa o roteiro, dá uma lida e elabora o seu documento. Ele pode ser elaborado de próprio punho, ou ele pode, desde que fique legível, pode ser digitado também, tá certo? O anexo 1 também é um documento que está disponível no formato Word, você pode baixar, preencher, você não precisa imprimir necessariamente e digitalizar, você pode baixar no formato Word, preencher, digitando e encaminhar para a gente, tá certo? Dessa forma, sem que seja necessário imprimir esses documentos. Além desses dois documentos, a gente vai pedir também para esse grupo o extrato que comprova o recebimento do pagamento do programa Bolsa Família ou do benefício de prestação continuada. Então, a gente pede o último extrato do último pagamento recebido dos programas, tá certo? Ou Bolsa Família ou BPC. Esse extrato ele deve vir identificado e atualizado. Pode passar.
Os demais estudantes são os estudantes que não são atendidos pelo Bolsa Família ou pelo benefício de prestação continuadas. Para esses estudantes, a gente pede, além do anexo 1 e do anexo 2, que eu já detalhei, vocês vão precisar também apresentar as cópias das carteiras de trabalho dos membros da família maiores de 18 anos que residem no domicílio familiar, incluindo você mesmo. Então, se você, estudante, já é maior de 18 anos, você também vai apresentar a sua carteira de trabalho, assim como os demais membros da sua família. Aí, isso independentemente de estarem empregados ou não, então, tá certo? Então, a gente pede as cópias da carteira de trabalho, não é o documento inteiro, tem páginas específicas. Que páginas são essas? Você vai apresentar a página da foto, o verso da foto, que é a parte da qualificação civil, e a página do contrato de trabalho. Se você você ou alguém da sua família já trabalhou com carteira assinada, já teve um contrato de trabalho registrado na sua carteira no seu documento, você vai apresentar apenas a página do último contrato registrado na sua carteira. E seguida da página em branco que vem na sequência. Então, por exemplo, se você já trabalhou com carteira assinada, você teve um único registro na sua carteira. Ele está lá, geralmente, na página 12, é onde tem o título Contrato de Trabalho. Então, vamos dar um exemplo, que ele está na página 12. Então, você vai mandar para a gente a cópia da página 12 e da página 13, que vem na sequência, que vai estar em branco, se estiver em branco, entendeu? Se você nunca trabalhou com carteira assinada, você tem um documento, mas nunca trabalhou, você vai tirar a foto da página, a página da foto, o verso da foto, que é a qualificação civil, e a primeira página onde tem o título Contrato de Trabalho, que vai estar em branco. Eu tenho que mandar ela em branco? Sim, você manda ela em branco, porque aí você comprova a sua situação de desemprego em relação às atividades formais de trabalho, não é isso? Então, para todos os estudantes maiores de 18 anos e outros membros do grupo familiar, a gente pede a carteira de trabalho, como já está posto aqui. Pode passar, Fabi. Além desses documentos, Doutora, a gente... Sim. Rapidinho, só lembrando que quem tem carteira de trabalho digital pode mandar o print dessa carteira de trabalho. Isso, boa, Fabi. Se você já tem a carteira de trabalho digital, como a Fabi destacou, você tira um print desse documento e manda para a gente. Uma coisa importante que eu lembrei agora com a fala de Fabi é que esses documentos você vai poder digitalizar, você pode tirar uma foto desses documentos, desde que fique legível, ou você pode escanear, tá certo? E mandar para a gente, desde que fique legível, tá bom? Então, para os estudantes que não são beneficiários do Bolsa Família nem do BPC, a gente já falou o anexo 1, o anexo 2, as carteiras de trabalho e os comprovantes de renda dos membros da família, tá certo? Então, o comprovante mais recente, se tem alguém na sua casa que recebe aposentadoria, que recebe uma pensão, então você vai mandar o último comprovante o comprovante do último mês recebido desse benefício. Se é um contra-cheque, o último contra-cheque, tá bom? O último a gente está considerando do mês de agosto, tá certo? O mais recente a gente está considerando do mês de agosto. Se você não tem agosto, que é o último, você pode mandar o penúltimo, tá bom? Mas a gente pede o mais recente. Então, agosto ou julho, tá certo? Então, contra-cheque, aposentadoria, se você está recebendo seguro-desemprego, alguém da sua família, da sua casa, recebe o seguro-desemprego, comprovante do seguro-desemprego, ou outros rendimentos, tá bom? Declaração do imposto de renda, se for o caso, tá certo? Para quem declara imposto de renda. E, por fim, temos o anexo 3, que deve ser preenchido somente para quem está na situação de que não consegue comprovar renda, não tem renda formal, comprovante de renda formal. Para quem trabalha em atividades informais, para quem trabalha como na agricultura, certo? Então, esse anexo 3, que é a impossibilidade de comprovação de renda formal do candidato ou de membro familiar. Esse anexo 3, além de ser um documento onde o estudante ou aquela pessoa da família que tem uma renda não formal, né, uma renda de atividade informal, ou de agricultura, também agricultura familiar, vai preencher, colocar lá qual é o tipo de atividade que exerce e o valor mensal que obtém
é a renda mensal que é obtida dessa atividade de trabalho. Também vai poder registrar lá se houver uma situação de desemprego. Então, está desempregado, não tem renda, tem a opção lá para você marcar nesse anexo 3. Na verdade, esse anexo 3, ele tem várias opções lá de situações, ele menciona várias situações, e o estudante vai verificar qual delas se aplica à sua realidade, se for o caso, tá certo? E, inclusive, para os estudantes que não têm, já são maiores de 18 anos e não têm a carteira de trabalho ainda, ou outras pessoas da família, às vezes, não têm esse documento e não tem previsão de solicitação em tempo hábil para fazer a inscrição. Então, você também, no anexo 3, você tem um espaço lá onde você vai registrar isso, que não tem esse documento, e justificar a não apresentação desse documento, tá certo? Pode passar, Fabi. Em relação ao PAG, o Programa de Apoio à Gestante, a gente traz também aqui os documentos solicitados, tá bom? O que eu acabei de falar foi para os benefícios emergenciais e para o Programa de Apoio ao Discente. O PAG, a documentação é muito, muito semelhante, a mesma documentação com um diferencial, tá certo? Que é justamente a questão do comprovação da certidão de nascimento da criança e do cartão de vacina. Eu vou falar aqui detalhadamente, repassando rapidinho, para as estudantes que são beneficiárias do Bolsa Família, elas ou sua família, né? Ou do benefício de prestação continuada e vão concorrer ao Programa de Apoio à Gestante, vocês vão ter que apresentar a seguinte documentação: o anexo 1, quadro do grupo familiar, o anexo 2, que é o relato familiar, já detalhamos sobre isso, a cópia da certidão de nascimento do filho para o qual você solicita o benefício. Então, você teve o filho, né, durante a graduação, então você vai apresentar a certidão de nascimento dessa criança que nasceu, que você teve durante o curso. Se você já tinha, quando você ingressou na universidade, você já tinha um filho que já tinha nascido, esse filho você não vai poder solicitar esse benefício para esse filho, então você não precisa apresentar a certidão de nascimento dessa criança, só da criança que você teve após ter ingressado na universidade. Além da certidão de nascimento da criança, você vai apresentar a cópia do cartão de vacina, tá certo? Dessa criança. Se você é o estudante que tem a guarda unilateral do filho e tem isso comprovadamente através de uma decisão judicial, você vai poder também concorrer ao PAG. E para isso você vai apresentar toda a documentação que já foi mencionada, além e mais ainda a decisão judicial que comprova a guarda unilateral da criança, tá certo? Por fim, o extrato de pagamento do Bolsa Família ou do BPC, né? Já que aqui a gente está tratando da documentação exigida para quem é beneficiário do Bolsa Família ou do BPC. Então, você vai apresentar o comprovante do último pagamento recebido de um desses benefícios. E aí a gente tem uma informação importante aqui, que vale também para o benefício, para quem vai concorrer aos benefícios emergenciais e para quem vai concorrer, se candidatar ao Programa de Apoio ao Discente, que se você é beneficiário do Bolsa Família e nesse momento você está recebendo o auxílio emergencial do governo federal, então, além do envio do extrato, você vai informar no relato familiar o valor que você recebia do programa Bolsa Família, tá certo? Então, você vai mandar o extrato do benefício emergencial, que é o que você está recebendo atualmente, mas no relato familiar, você vai registrar lá qual é o valor que você recebia quando referente ao Bolsa Família. Por favor, Fabi, pode passar. Então, para as estudantes que vão se candidatar ao PAG e não são beneficiárias do Bolsa Família nem do BPC, a documentação é a seguinte: o anexo 1, composição do grupo familiar, anexo 2, relato familiar, a cópia da certidão de nascimento da criança, a cópia da criança, né, para a qual ela está solicitando o benefício, a cópia do cartão de vacina, a cópia da decisão judicial que comprova a guarda unilateral da criança, se você é o estudante, né, que vai, o estudante que tem a guarda do seu filho, vai poder apresentar, vai ter que apresentar esse documento, e além desses, vocês vão ter que apresentar as cópias das carteiras de trabalho, certo? Da mesma forma que já foi mencionada anteriormente, detalhada, quais são as páginas exigidas, e os comprovantes de renda dos membros da família, tá certo? Então, você vai apresentar
o comprovante de aposentadoria, de seguro-desemprego, da renda que a família tem, formal, você vai apresentar o comprovante. Se não tem renda formal, se a renda é oriunda de uma atividade informal de trabalho, você vai preencher o anexo 3, você ou a pessoa do seu grupo familiar que trabalha informalmente ou na agricultura familiar, vai preencher o anexo 3. Pode passar, Fabi. Bem, então aqui a gente finalizando, essa parte da conteúdo, né, principal em relação aos benefícios, ao processo seletivo, a gente tem constantemente, né, comumente a gente tem algumas perguntas frequentes que são dúvidas comuns dos estudantes, né, que comumente nos encaminham, né, essas dúvidas, e a gente trouxe aqui algumas informações em relação às perguntas frequentes dos candidatos aos programas da assistência estudantil. Então, a gente vai fazer aqui uma descrição rápida em relação a essas dúvidas. Quer começar, Fabi, pela dúvida frequente 1? Pode ser. Então, uma das dúvidas que a gente recebe muito é em relação à possibilidade de acúmulo dos benefícios. E aí, em relação aos benefícios emergenciais, é possível haver acúmulo dos 3 benefícios. O estudante pode se candidatar para os 3, exceto aqueles estudantes que já receberam o tipo A. Então, eles não podem se candidatar novamente para o tipo A, mas podem se candidatar para os outros 2 tipos de benefício, tipo B e emergencial Covid. Caso não tenha recebido ainda nenhum, né, dos benefícios, ele pode se candidatar para os 3. E se candidatar para os 3 benefícios não prejudica o estudante em nenhum deles, certo? Porque tem estudante que, por exemplo, quer priorizar o benefício tipo A, então ele escolhe não se candidatar para o tipo B e para o tipo emergencial, mesmo tendo necessidade desses outros 2, mas como ele quer muito o tipo A, então a gente quer ressaltar isso, que não prejudica o estudante em relação aos outros tipos. Em relação ao PAD, é possível acumular o que é o benefício, que são os benefícios de recebimento contínuo, né, que o estudante vai receber ao longo de toda a sua graduação, no tempo regular do curso. Ele pode acumular o benefício, os auxílios de alimentação e transporte, exceto com outro benefício da assistência estudantil, mas eles podem acumular com outras bolsas que não sejam da assistência estudantil. A única que não pode acumular é a bolsa de apoio acadêmico. Essa não pode acumular nem com as bolsas da assistência estudantil, nem com bolsas fora da assistência estudantil. No entanto, o estudante, ele pode, mesmo que ele já seja bolsista, ele pode sim se candidatar a todos esses benefícios, né? No caso, ao programa de apoio ao discente. E aí, no ato se ele for classificado, aí ele vai ter que fazer a opção, certo? Se ele prefere receber a bolsa de apoio acadêmico ou a outra bolsa que ele já recebe. Então, isso não impede que ele concorra. Uma informação importante, rapidinho, Fabi, que eu lembrei aqui, que esqueci de mencionar antes, em relação ao acúmulo, é que se você fosse candidatar aos benefícios emergenciais, você, como o Fabi já falou, você pode se candidatar para mais de um benefício emergencial, a partir da sua necessidade, né? E você vai poder, é possível que um estudante ele seja classificado para mais de um tipo e possa vir a receber mais de um tipo, né? Pode receber cumulativamente o tipo A com emergencial Covid ou o tipo B com o emergencial Covid. É possível que isso aconteça, isso vai depender da sua nota de parecer social, né? Da sua classificação. E para isso, para poder receber, você vai, no processo de inscrição, você vai assinalar para qual benefício você pretende concorrer, podendo concorrer para todos os tipos, simultaneamente. Já no programa de apoio ao discente, você vai se candidatar para o programa, tá certo? A gente tem no PAD também 3 modalidades de benefícios, como foi dito, o apoio acadêmico, o auxílio alimentação e o auxílio transporte, mas no ato da inscrição você não vai dizer para qual benefício do PAD você pretende se candidatar.
essa definição ela vai ser feita somente mediante o processo de análise socioeconômica. Então, na análise socioeconômica, pelo grau de vulnerabilidade, pela nota de parecer, é que vai indicar para qual benefício, de acordo com o número de vagas que vai ser ofertado nesse edital e em qualquer outro edital futuro. Então, você vai poder se candidatar ao programa, mas no momento da inscrição você não assinala qual o tipo de benefício. Ao se candidatar ao programa, você está concorrendo a um desses 3 tipos de benefício, e isso o que vai definir a análise socioeconômica. Quer terminar, Bom, Fabi? em relação ao PAG, que é o Programa de Apoio à Gestante, ele também é possível ser acumulado, né, se a estudante já for atendida pela assistente estudantil. No entanto, ela receberá apenas a metade do valor referente ao auxílio creche, que o valor dele é R$ 350. No caso, se ela já recebe algum outro benefício, ela vai receber metade, que é R$ 175. Isso. Então, se você já é beneficiário da assistência estudantil, você pode concorrer ao PAG. Se você já tem outro tipo de bolsa, PIBIT, PIBIC, pesquisa, monitoria, outro tipo de bolsa, e aí a pergunta, posso concorrer? Pode, você pode concorrer. Agora, se você for classificado, por exemplo, para a bolsa de apoio acadêmico no PAD, e você receber um PIBIC, uma bolsa de monitoria, extensão, se você for classificado, então você vai escolher entre as duas bolsas, certo? Mas com o auxílio alimentação ou auxílio transporte, você pode receber de forma cumulativa. Não é isso? Isso. Pronto. Na sequência, a gente tem também uma dúvida frequente, que é sobre a utilização do benefício de inclusão digital. Então, geralmente, qual a principal pergunta que a gente recebe, né? A principal dúvida. Eu posso comprar um celular smartphone com inclusão digital tipo A, ou até mesmo com inclusão digital tipo B? Então, essa é a principal dúvida, uma das principais dúvidas em relação à utilização desses benefícios. Então, veja, o edital, a resolução que regulamenta os benefícios emergenciais, não prevê a utilização desses benefícios de inclusão digital para compra de aparelho smartphone, certo? Porque esse tipo de aparelho não é considerado adequado para o acesso às atividades acadêmicas remotas. Então, o que a resolução prevê é que o benefício de inclusão digital tipo A, ele seja utilizado para a compra de subsidiar, né, a compra. O objetivo dele é subsidiar a compra de 4 tipos específicos de equipamento. Então, ou um Chromebook, ou um notebook, ou um tablet, ou um desktop, tá bom? Para o benefício tipo B, a gente tem, o objetivo é subsidiar a aquisição de pacotes de internet, né, de banda larga ou móvel, ou a compra de acessórios básicos. Tem que ser um ou outro, não. Se você pode contratar um serviço de internet e comprar algum acessório básico. Então, você vai juntar o contrato da internet, né? Você vai prestar conta com o contrato da internet, que você adquiriu, o pacote de internet, e a nota fiscal do acessório que você comprou. A gente tem até no edital, menciona alguns itens, né, que são considerados como acessórios básicos. Eu não sei se Fabi pode fazer a leitura do tipo de equipamento que a gente considera acessório básico, por favor? São considerados modem, teclado, mouse, disco rígido interno, né, que é o HD externo, fones de ouvido, impressora, webcam, pendrive, repetidor ou expansor de sinal de Wi-Fi, leitores de livro digital ou outros tipos de acessório básico que a gente não listou aqui. Isso, exatamente. Então, são acessórios, né? Itens, acessórios básicos de informática. Esses dentre outros. Então, o dentre outros, se você tiver alguma dúvida muito específica, você encaminha para a gente, que a gente explica, né? Define se é considerado ou não, se há alguma coisa muito diferenciada desses itens. Mas, no geral, são equipamentos que servem para ser utilizados para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, tá certo? Remotas. Josélia, uma dúvida que a gente também tem é sobre se o benefício tipo B pode ser usado para conserto de equipamento.
Sim, verdade. Pode? Não, não pode, certo? Essa é uma dúvida frequente mesmo. Se eu estou com o meu equipamento, ele está com um defeito, eu posso usar o tipo B para pagar um conserto, um reparo, né? Não, o inclusão digital tipo B, ele não pode ser utilizado para o reparo, para o conserto. O objetivo desse benefício, como a gente já falou, é a compra de equipamentos. Então, se você precisa para fazer esse reparo, você tem que comprar um equipamento específico, um item específico, você pode fazer isso com o tipo B, mas você não vai poder prestar conta do serviço de reparo, tá certo? Do serviço de conserto. O pagamento daquele serviço, daquele conserto, ele não serve para a prestação de contas. Você só vai poder prestar conta do tipo B com a compra de equipamentos, de acessórios de informática, tá certo? Josélia, outra Oi. dúvida que a gente também tem é se o estudante pode juntar o benefício A com o benefício B para comprar, por exemplo, um notebook que é mais caro. Ele pode? Não, ele não pode, tá certo? Vocês não, os benefícios de inclusão digital, eles têm finalidades específicas definidas. Então, o tipo A, como já foi dito, tem os equipamentos específicos para serem adquiridos com esse benefício. E o tipo, se você recebesse cumulativamente os dois benefícios, você vai utilizar o tipo A para a compra de um daqueles 4 tipos de equipamentos, e o tipo B você vai poder utilizar para a compra de pacotes de internet ou acessórios básicos. São 2 prestações de contas diferentes. Então, você não vai poder somar os 2 benefícios e comprar um equipamento só e prestar conta com uma nota fiscal de um equipamento em relação aos 2 benefícios. Você vai ficar com a prestação de contas pendente, porque não vai poder ser aceito, tá certo? Certo. Podemos passar para a Podemos próxima passar, né? Eu acho questão? que nesse ponto aqui da prestação de contas, a gente já. Do smartphone, né? A gente estava na utilização dos benefícios, né? Acho que nesse ponto aqui a gente já passou. Agora a gente vai para a prestação de contas, né? As dúvidas frequentes em relação à prestação de contas. Uma dúvida frequente. Oi? Ia falar? Posso falar? É Tá. uma dúvida que a gente recebe muito em relação à prestação de contas é sobre a data da compra do aparelho. Por exemplo, saiu a lista, eu fui classificado. Eu tenho que esperar o recebimento da primeira parcela para poder comprar o equipamento? Não. Você pode comprar a partir do momento de lançamento do edital. A gente aceita notas fiscais com data posterior ao lançamento do edital. No caso desses editais, ele foi publicado no dia 27 de agosto. Então, os equipamentos podem ser comprados depois dessa data. Sendo que Outro fica ao ponto. critério, né? Fica sempre ao critério do estudante, né? Se você vai esperar, se você comprar algum equipamento assim antes da divulgação do resultado, contanto que o edital já tenha sido publicado, né? A data limite para aceitação das notas fiscais é a data de publicação do resultado. Então, se você saiu na lista de classificado, não recebeu ainda, aí você fica, eu já posso comprar? Você pode, se você fica ao seu critério, você pode comprar ou você pode esperar o recebimento da primeira parcela. Isso é uma decisão do estudante. Do estudante. Outra questão é em relação ao uso de terceiros, né, para comprar o equipamento. Às vezes o estudante não tem cartão de crédito e não consegue comprar com o seu cartão de crédito. Então, ele pode utilizar o cartão de crédito de um terceiro, desde que a nota fiscal esteja no nome dele, né? Não pode, por exemplo, ser feito a compra no nome desse terceiro que vai usar o cartão de crédito. Não pode, gente. Tem que ser a nota fiscal no nome do estudante que recebeu o benefício para que a prestação de contas dele seja aceita. Isso porque a principal exigência no âmbito da prestação de contas é que o documento fiscal esteja emitido em nome e CPF do estudante, certo? Então, por isso Fabi está fazendo essa ressalva, e é uma dúvida frequente que a gente recebe. Às vezes você não tem como comprar, né, efetuar essa compra no seu cartão de crédito e vai se utilizar de um cartão de crédito de um terceiro. Então, você pode sim fazer isso.
Porém, a emissão, a nota fiscal desse equipamento, que vai ser comprado num cartão de crédito de um terceiro, tem que ser emitida no seu nome e no seu CPF. Essa é a principal exigência. Não é isso? Isso. Pronto. Eu acho que no âmbito da prestação de contas, as dúvidas frequentes são essas, né? Com relação à data de emissão dessa nota, que é a 27 de agosto, você fica ligado aí nessa data, 27 de agosto é a data mínima para aceitação de notas fiscais, emitidas depois de 27 de agosto, que é a data de publicação do edital, e sempre emitidas em seu nome e em seu CPF. Não serão aceitos recibos, nota de balcão, recibo sem valor fiscal, não são documentos aceitos para a prestação de contas, tem que ser documento com valor fiscal. Com relação à ausência de documentos, é uma dúvida frequente, né? Então, às vezes o estudante não tem a carteira de trabalho, como já foi mencionado, né? Eu ainda não tenho carteira de trabalho, eu já fiz 18 anos, mas não tenho, ou meu pai nunca tirou a carteira de trabalho. Então, o que é que eu faço? Você vai preencher, você ou a pessoa que não tem esse documento vai preencher o anexo 3, que é o documento de impossibilidade de comprovação de renda formal, e vai assinar lá no anexo 3 a opção lá onde diz que no momento a pessoa não dispõe desse documento. Então, você vai registrar lá essa informação, justificando a ausência da apresentação desse documento no processo de inscrição. Bom, o próximo ponto é em relação a estudantes que cometem algum erro na hora da inscrição, enviam e só se dão conta depois, ou se dão conta de que faltou anexar algum documento. Então, não tem problema, você pode fazer uma nova inscrição, e aí a inscrição que vai ser validada é a última inscrição realizada, certo? Isso. Com relação a resultados e indeferimentos, é uma dúvida também. Eu já até falei, vou só revisar rapidinho aqui. Às vezes o estudante se candidatou e quando sai o resultado o nome não está lá na lista, né? Então, dos classificados, a gente já falou sobre isso. Então, se o seu nome não está na lista dos classificados, é provável que você esteja, e a gente não divulgou a lista de indeferimentos, se seu nome não está na lista de classificados e não está na lista de indeferidos, indeferimento é quando aquela inscrição ela não é aceita, né? Ela não, aquela solicitação ela é indeferida, ela não é aceita. Então, se o seu nome não está na lista de classificados, nem na lista de indeferimentos, você está na lista de classificável. Você atende aos requisitos, porém não classificou sua nota de parecer social, não possibilitou que você fosse classificado dentro do número de vagas, tá certo? Então, essa é uma dúvida que constantemente a gente recebe, certo? Porque às vezes o estudante não está com o nome na lista de classificados e acha que não atende aos critérios, né? Então, não vou me candidatar mais, porque eu não fui classificado. Isso é também uma coisa importante. O fato de você não conseguir a vaga naquela seleção específica não é um impeditivo, não significa que você não tem perfil para o programa e que você nunca vai ser atendido. Significa que naquela seleção, para aquele número de vagas, com aquele grupo com quem você concorreu, a sua nota de parecer social não possibilitou a sua classificação para aquele número de vagas, mas você vai estar na lista de classificável. E essa lista de classificável ela é importante, por quê? Porque, havendo possibilidade de ampliação do número de vagas, como ocorreu com os benefícios emergenciais do semestre 2020.1, recentemente nós publicamos uma lista de segunda chamada. Aquela lista de segunda chamada, justamente, ela foi possível ser publicada em função da ampliação do número de vagas para atendimento de estudantes que ficaram na lista de espera, na lista de classificáveis. Então, quando foi possível ampliar esse número, tendo sido possível ampliar esse número de vagas em função de um reordenamento orçamentário, houve essa possibilidade, e aí nós publicamos a lista dos estudantes que saíram da lista de classificáveis e foram classificados em função do aumento do número de vagas. Então, é importante você saber que
É possível que haja segundas chamadas, né? Não acontece com frequência, infelizmente, mas é possível acontecer em algum momento. E também você, pelo fato de você não ter sido classificado, você pode voltar a concorrer novamente em editais futuros, certo? Porque aí você vai concorrer com outros estudantes, o número de vagas é diferente, as situações, você pode estar vivendo uma situação diferente, né, em relação àquele momento anterior que você vai informar na inscrição. Então, tudo isso vai determinar a sua classificação ou não numa seleção seguinte. Então, é importante que você volte a se candidatar. Pronto. Uma outra dúvida que a gente tem muito é em relação ao formato do arquivo dos documentos, né, que vão ser anexados. Então, você pode escanear os documentos, ou você pode tirar foto, ou usar aplicativos que escaneiam no celular, desde que esse documento ele esteja legível. A gente precisa conseguir ver todas as partes do documento. Outra questão é em relação aos anexos, que a gente disponibiliza, né, no formato de Word. Então, o estudante ele pode tanto imprimir, preencher, como ele pode preencher no próprio documento de Word digitalmente e enviar esse documento no formato de Word mesmo, não tem problema. Isso. O próximo tópico é das dúvidas? Critérios de desempate. Certo. No caso, se o estudante ele ficar empatado, né? Tiver notas Isso. iguais, a gente usa como critério de desempate a condição racial que o estudante ele autodeclara, né? Que Isso. é a condição negra, indígena ou quilombola. Então, se a gente tiver dois estudantes empatados com a mesma nota, o critério de desempate vai ser esse: estudantes que se declararam negros, indígenas ou quilombolas. Isso. Uma coisa importante que me fez lembrar agora nessa questão, que não tem a ver com o critério de desempate, mas como a gente falou aqui da priorização, né? No desempate vão ser priorizadas, né? Como critério de desempate, pessoas, condição racial, pessoas negras, indígenas e quilombolas. Eu lembrei, Fabi, uma informação importante em relação aos estudantes ingressantes e aos estudantes com deficiência. Certo? A gente, nos benefícios emergenciais, a gente reservou, vai ser feita uma reserva de vaga no benefício emergencial Covid-19 para estudantes ingressantes no semestre 2020.1 e para estudantes com deficiência. Então, a gente vai reservar um número de vagas específico para priorizar no benefício emergencial Covid-19 os estudantes ingressantes da UFAP, na UFAP nesse semestre 2020.2, que digo, eu me confundi, 2020.2, e os estudantes com deficiência. Então, vocês o que não impede de vocês concorrerem aos outros tipos de benefícios, tá certo? Ao tipo A, ao benefício tipo B, mas no emergencial Covid-19, especificamente, existe uma reserva de vaga específica para esse público estudantil, tá certo? Mas a inscrição ela pode ser feita para todos os tipos para todas as modalidades, por esses estudantes. Exatamente. E as últimas duas dúvidas que aparecem muito, e aí eu vou juntar elas duas, né? É em relação aos dados bancários e a exigência de documentação para quem já é beneficiário da assistência estudantil. Então, eu preciso enviar, se eu já sou beneficiária, vocês já tiveram meu documento, já tiveram acesso ao meu documento? Sim, precisa enviar. Todo mundo que está se inscrevendo precisa enviar toda a documentação. Mesmo que já seja beneficiário da assistência estudantil, mesmo que acabou de receber no último edital agora, né, do edital 2020.1, mesmo assim precisa enviar novamente toda a documentação, porque vai ser feita uma nova análise, né, e as situações mudam, então a gente precisa da documentação de todo mundo, inclusive dos dados bancários. Ah, mas eu já recebo bolsa, eu preciso mandar meus dados bancários? Sim, precisa. Todos os estudantes precisam enviar os dados bancários. E aí eu vou falar um pouco também de quais são os tipos de contas que são aceitas. Né? A conta ela tem que ser no nome do estudante, nome e CPF do estudante. Ela não pode ser uma conta conjunta, ela pode ser uma conta corrente de qualquer banco, mas se for poupança ou conta fácil, a gente só aceita a conta da Caixa Econômica Federal. E caso seja uma conta digital, a gente aceita
conta digital do Banco Inter e do Nubank. Apenas esses dois bancos digitais são aceitos, certo? Lembrando que esses dados bancários eles têm que ser fornecidos no momento da inscrição, tá bom? No próprio formulário de inscrição, vocês vão preencher informando quais são esses dados e anexar uma foto legível do documento comprobatório dessas informações, que pode ser uma foto do cartão do banco ou uma foto do documento que comprova a abertura da conta, tá certo? Desde que tenha lá os seus dados, seu nome e os dados bancários, né? Agência e conta. Exatamente. Acho que em relação às perguntas frequentes, a gente finaliza por aqui. Isso aí. Aí a gente segue, já encerrando, tá bom? Já estamos encerrando o nosso vídeo informativo, trazendo aqui as informações sobre o atendimento. Então, nós estamos nesse processo de inscrição e a gente vai disponibilizar um atendimento virtual através da plataforma Whereby, tá bom? Essa plataforma você vai poder acessar através de um link específico que está disponibilizado no portal da UFAP, a gente também está apresentando ele aqui, mas está disponível no portal da UFAP, você não precisa baixar, não é um aplicativo que você tem que baixar no seu celular, você acessando através desse link, você vai entrar numa sala de atendimento virtual, onde a gente está fazendo atendimento individual. Então, se depois desse conjunto de informações você ainda resta dúvida, ainda tem uma questão muito específica que você ainda precisa de maiores informações, ou então no momento que você está lá juntando sua documentação, surgiu uma dúvida nova, você pode entrar na plataforma Whereby, nessa sala que a gente criou, para esse atendimento individual. Então, quais são os dias? Nós estamos oferecendo hoje, né, dia 2 de setembro, esse atendimento está acontecendo nessa tarde do dia 2 de setembro, das 14 às 17 horas, e vai acontecer também no dia 3 de setembro, das 9 às 12, na sexta-feira, e no dia 8, que é o último dia de inscrição. Então, nesse último dia, a gente vai fazer um plantão, né, das 9 às 15 horas, tá bom? Para atender os estudantes que ainda tenham suas dúvidas, ainda precisam de maiores informações para conseguir realizar a sua inscrição e concorrer, se candidatar aos processos seletivos desse semestre vigente. E, por fim, a gente traz aqui, né, já encerrando aqui a parte dos benefícios emergenciais, que são super importantes, né? A gente tem, nesse semestre, esses processos seletivos da assistência estudantil, e a gente sabe, trabalha com a assistência estudantil e sabe da importância dessa política para a permanência, né, dos estudantes que vivem em situação de vulnerabilidade, para a permanência na universidade, para poder com que tenham uma trajetória acadêmica com bom desempenho acadêmico, né, possam concluir seus cursos. Então, a assistência estudantil ela é uma política fundamental para isso, e a gente está trazendo aqui um lembrete de uma ação, né, da UFAP, que é importantíssima para a assistência estudantil e importantíssima para a UFAP, para a instituição como um todo, que é o censo estudantil. A UFAP está realizando, nesse semestre 2020.2, o seu primeiro censo estudantil da graduação. O censo ele é um instrumento de levantamento de dados, de informações sobre o perfil discente do nosso discente de graduação. Então, como está mostrando aqui no slide, né, nesse card de divulgação, a UFAP quer conhecer você melhor. Nós precisamos conhecer quem é o nosso estudante, né, o perfil geral do estudante de graduação da UFAP. Isso é importante por quê? É importante porque com essas informações a gente vai poder planejar melhor as nossas políticas, as nossas ações institucionais para atender da melhor forma possível o nosso público estudantil. Né? E, além disso, com esses dados, a gente vai poder ter maiores condições de pleitear mais recursos, né, para assistência estudantil, para outros tipos de bolsas, para outros tipos de ações de atendimento ao estudante na universidade. Para que esse censo aconteça, para que tudo isso possa acontecer, a sua participação ela é fundamental, estudante de graduação. Você vai precisar responder um formulário, né, que está disponível no portal da UFAP. É um formulário que você não vai demorar mais de 10 minutos para preencher, é um formulário de fácil entendimento, você vai responder de forma muito tranquila, você vai gastar 10 minutos do seu tempo para contribuir com essa ação que é importantíssima, como a gente já falou,
para a UFAP, para a assistência estudantil e para a universidade como um todo. Então, a gente está aqui convidando você, se você ainda não fez, não respondeu o censo, né, você vai lá, procura no portal da UFAP o formulário de resposta, né, para o censo estudantil e aproveita e compartilha o link, manda para seus colegas, manda para o seu grupo na turma, cutuca lá o seu colega que ainda não respondeu, estimula, incentiva, porque é importante para você, estudante, é importante para a UFAP, é importante para todos nós, não é isso, Fabi? É isso, Josélia. Pronto, então a gente encerra aqui, agradece a atenção de vocês, né? E estamos sempre à disposição, através dos canais virtuais, através do o serviço social da assistência estudantil também tá, a gente disponibiliza no portal da UFAP o nosso contato, né, de atendimento remoto, então vocês procurem no portal da UFAP para maiores informações, entrem em contato com a gente pelos contatos disponibilizados no portal da UFAP e também especificamente em relação à seleção, com o atendimento Whereby que a gente já informou. Então, a gente agradece. Fabi, quer se despedir? Sim, gente, a gente agradece, né, quem ficou até aqui para pegar todas as informações. E, como Josélia disse, se ainda restar alguma dúvida, não fiquem com dúvida. Tirem com a gente, tirem no atendimento, mandem e-mail, que a gente vai esclarecer no que for possível. E compartilha, tá bom? Compartilha esse vídeo para algum colega, para alguém que está precisando de alguma informação. Um abraço e a gente se vê na próxima.